Bem-vindos ao Debate. Hoje, o nosso tema é a psicologia da precificação 1. Um campo de batalha, sabe? Onde muitos profissionais acabam perdendo antes mesmo de começar. A gente parte de um material que analisa o chamado medo de cobrar. Um medo que, é importante dizer, o material trata quase que exclusivamente como uma falha interna, uma crise de compliança. E é justamente nesse ponto que a nossa análise vai divergir. Exatamente. A questão central que a gente vai explorar é: essa dificuldade em cobrar um valor justo é, na sua essência, um reflexo da nossa autopercepção? É uma crise de alto valor? Ou é uma questão mais de estratégia, de leitura de mercado e de posicionamento de negócio? Dito de outra forma, o preço é um espelho da alma do profissional ou é uma ferramenta no tabuleiro de xadrez do mercado? Olha, a minha visão é que o obstáculo principal é sim psicológico. É o que o material chama de síndrome do impostor financeiro, que uma vez superada, destrava a valorização profissional de dentro para fora. E eu vou argumentar que, por mais que a psicologia tenha seu papel claro, focar excessivamente no indivíduo é uma armadilha perigosa. Isso pode levar a estratégias de preço que podem até fazer bem para o ego, mas que são completamente desconectadas da realidade e podem levar um negócio ao fracasso. O ponto de partida do material é poderoso. A luta com o preço não é uma crise de mercado, é uma crise de alto valor. A raiz do problema é essa voz interna que sabota a gente, a tal síndrome do impostor financeiro. Ela é insidiosa porque não se apresenta como eu sou uma fraude. Não, ela se disfarça de realismo, sabe? O profissional pensa, o mercado está saturado, o cliente não tem orçamento, meu concorrente cobra a menos. É uma dúvida que se projeta para o mundo externo, mas cuja origem é inteiramente interna. Por isso, a solução proposta é uma mudança de paradigma. Parar de precificar por hora ou por tarefa e passar a precificar pela transformação, pelo resultado que você entrega. Nessa lógica, um preço baixo não comunica acessibilidade, ele comunica desconfiança no próprio taco. Um preço justo, por outro lado, transmite autoridade. É um alinhamento entre o valor interno, que você sabe que tem, e o preço externo, que você comunica. E é exatamente aí que a minha visão se choca com a do material. Porque, por mais que a psicologia seja importante, essa abordagem de olhar para dentro corre um risco enorme, o de transformar um problema de negócios, que é complexo, numa sessão de autoajuda, ignorando a arena competitiva onde o jogo realmente acontece. Precificar não é um exercício de introspecção, é uma das ferramentas mais estratégicas de um negócio. Um preço mais baixo, por exemplo, pode ser uma decisão fria e calculada para aniquilar concorrência no mercado de volume ou para penetrar um novo nicho, ganhar escala rapidamente. A ideia de que preço baixo sempre gera desconfiança é um mito. Modelos de negócio como os de companhias aéreas de baixo custo ou grandes varejistas online se baseiam justamente no oposto. A decisão de preço deve ser guiada por análise de mercado, objetivos de crescimento e posicionamento, não só por um sentimento de merecimento. Entendo o seu ponto, mas o material sugere que essa análise de mercado que você menciona muitas vezes é só um reflexo do medo coletivo. Se todo mundo na sua área está com medo de cobrar, o preço de mercado se torna artificialmente baixo. Alguém precisa quebrar esse ciclo, entende? E essa quebra começa com a coragem individual. Para isso, o material propõe uma ação prática, quase uma terapia de exposição, o teste do preço chocante. A ideia é simples. Na sua próxima proposta, pegue o valor que você pensou em cobrar, aquele que já te dá um certo frio na barriga, e adicione 20% a mais. Mas espere, um aumento de 20% sobre qual base? Se o profissional já está cobrando um valor completamente desalinhado com o mercado, seja para mais ou para menos, adicionar 20% de forma arbitrária só aprofunda o erro. Essa tática não pressupõe que o preço original já estava pelo menos próximo da realidade. Questão não é puramente matemática, é comportamental. O objetivo principal do teste não é necessariamente fechar o negócio com aquele preço na primeira tentativa, mas sim normalizar a sensação de verbalizar um valor mais alto. É treinar o músculo da autovalorização.
Se você costuma cobrar 5.000 e treme na base, o exercício te força a dizer: meu preço é 6.000 com a voz firme. Com a repetição, os 6.000 se tornam o novo normal e não mais um absurdo. A premissa é que, na maioria das vezes, o cliente não está duvidando do profissional. É o profissional que duvida de si mesmo e projeta essa dúvida. O teste serve para quebrar esse padrão de autossabotagem. Veja bem, aplicar isso como uma regra geral pode ser um tiro no pé. Eu concordo que a autoconfiança é crucial na hora da venda, mas um preço precisa ser defensável com lógica de mercado, não apenas com coragem. Imagine um jovem designer competindo por um projeto contra estúdios estabelecidos. Se ele aplica um preço chocante sem ter um portfólio ou uma proposta de valor que justifique essa discrepância, ele não vai parecer corajoso, vai parecer ingênuo, ele simplesmente se tira do jogo. A síndrome do impostor é real, mas usá-la como o único diagnóstico para um problema de precificação é ignorar que o preço é uma conversa entre duas partes. Ele precisa ser proposto, recebido e aceito pelo outro lado, que está fazendo as próprias contas e comparações. Mas a comunicação de valor é justamente a chave para justificar esse preço. E o material aborda isso diretamente com a segunda ferramenta, a calculadora de retorno. A ideia é deslocar completamente a conversa do custo para o investimento. Você não vende um logo por R$ 500, você vende uma identidade visual que vai gerar R$ 5.000 em novas vendas para o seu cliente no primeiro ano. Você não vende uma consultoria de processos por R$ 10.000. Você vende uma economia de R$ 50.000 anuais em horas de trabalho desperdiçadas. Ao criar essa calculadora, mesmo que seja uma estimativa, você ancora o seu preço em um resultado tangível para o cliente. O seu preço, por mais alto que pareça isoladamente, se torna uma pequena fração do valor que você gera. Isso transforma a objeção "é caro" em "é um ótimo investimento". Se o argumento é forte, mas ele não se aplica a todas as situações. Essa abordagem de ROI funciona maravilhosamente bem para serviços de marketing direto, otimização de vendas ou qualquer área onde o nexo causal entre a ação e o resultado financeiro, é claro, é mensurável. Mas e o resto? Como você calcula o ROI de um projeto de rebranding que visa fortalecer a marca a longo prazo? De uma consultoria de cultura organizacional que visa melhorar o engajamento dos funcionários? Ou de um design de interface que melhora a satisfação do usuário? O valor existe, é imenso, mas ele não é uma linha direta no balanço do cliente no próximo trimestre. Tentar forçar tudo numa calculadora de retorno ignora o valor intangível, que muitas vezes é o mais estratégico. É um ponto válido, mas mesmo o valor intangível pode ser articulado. Talvez não com uma calculadora precisa, mas focando nos problemas que ele resolve. O rebranding não aumenta a venda amanhã, mas resolve um problema de percepção de marca que impede a empresa de atrair talentos ou de entrar em mercados premium. A consultoria de cultura não gera lucro direto, mas resolve o problema de alta rotatividade que custa caro em treinamento, em perda de conhecimento. O foco continua sendo no resultado, mesmo que não seja um número exato na planilha. A minha preocupação com essa linha de raciocínio é que ela presume um cliente sofisticado, que pensa estrategicamente e a longo prazo. A realidade de muitos negócios, especialmente quando se lida com grandes corporações, é outra. Gerentes de departamento operam com orçamentos anuais fixos e são medidos por métricas de curto prazo. Eles não têm a liberdade de aprovar um investimento de R$ 50.000 baseado num retorno intangível daqui a 3 anos. Eles têm uma verba de R$ 30.000 para serviços de design e precisam comparar 3 propostas dentro dessa realidade. Uma estratégia de precificação que ignora a estrutura orçamentária do cliente e foca só na transformação pode soar poética, mas na prática acaba alienando compradores pragmáticos. Isso me leva ao terceiro e último ponto do material, que lida exatamente com essa dinâmica de negociação, a adoção de uma postura do mestre. A recomendação é estabelecer um preço não negociável. E antes de você diga que isso é arrogância, a ideia não é ser inflexível, mas sim comunicar um padrão.
Quando um profissional apresenta seu preço e imediatamente diz, mas podemos conversar, ele está, na verdade, dizendo, eu mesmo não acredito muito nesse número. A hesitação, a voz que treme, a linguagem corporal, tudo isso transmite insegurança e convida a uma negociação predatória. A técnica sugerida é apresentar o valor com a voz firme, clara e então usar o silêncio. O silêncio é a ferramenta mais poderosa para deixar o preço assentar na mente do cliente. É sobre liderar a conversa a partir de uma posição de autoridade, não de submissão. Eu vejo essa ideia de um preço não negociável como uma tática de poder que pode sair pela culatra. Na prática, pode ser como chegar para um jogo de xadrez e anunciar: eu só jogo com as peças brancas e meu primeiro movimento é sempre este. Você perde toda a capacidade de se adaptar ao seu oponente, que neste caso é o cliente e o contexto do projeto. Eu não vejo a negociação como um sinal de fraqueza, mas sim como uma prática comercial sofisticada. Um preço fixo pode fechar portas para parcerias de longo prazo, projetos com potencial de crescimento. A verdadeira postura de mestre, a meu ver, não reside na imposição, mas na capacidade de navegar a complexidade da negociação para encontrar o melhor resultado para todos. Mas existe uma diferença crucial entre a colaboração que você descreve e a desvalorização. Se um cliente pede, podemos reduzir o preço em 20%, a resposta do mestre não é um simples não. É claro, podemos chegar a esse valor. Quais 20% do escopo do projeto nós vamos remover para adequar a entrega ao novo orçamento? Isso é colaboração. Agora, se o cliente simplesmente diz, seu concorrente faz mais barato, como tática de pressão, ceder sem contrapartida não é parceria, é capitulação. A postura do mestre é sobre proteger o valor contra esse segundo cenário. É ancorar o preço ao escopo de forma inseparável. O preço pode mudar se o escopo mudar. O valor por hora ou por entrega, esse sim é o não negociável. Essa sua distinção é fundamental e talvez seja o ponto onde nossas visões mais se aproximam. A maestria, então, não está em ter um preço fixo, mas em ter um valor base inflexível e saber negociar o escopo em torno dele. O problema da abordagem do material é que, na sua simplicidade, ela pode ser mal interpretada como diga seu preço e calhe a boca, o que é uma receita para perder negócios que poderiam ser excelentes se houvesse um diálogo construtivo. A verdadeira sofisticação está em saber quando ser firme e quando ser flexível, quando apresentar a calculadora de retorno e quando se adaptar a um orçamento fixo, ajustando o escopo. Não é sobre ter uma única postura, mas um repertório de estratégias. Em suma, a minha perspectiva, alinhada ao material, é que a jornada para uma precificação justa começa invariavelmente com a superação das barreiras psicológicas internas. Ao diagnosticar e tratar a síndrome do impostor financeiro, ao aprender a articular nosso valor em termos de transformação e ao adotar uma postura de confiança, nós criamos as condições para que o mercado nos valorize. O valor é gerado internamente antes de ser comunicado externamente. E eu concluo reforçando que, embora essa fundação psicológica seja indispensável, ela é apenas o alicerce. Uma estratégia de precificação eficaz precisa ser calibrada com a realidade fria do mercado. Ela exige um equilíbrio delicado entre o alto valor e uma análise estratégica da concorrência, do perfil do cliente e dos objetivos do negócio. A eficácia não está na rigidez de uma única postura, mas na capacidade de adaptação inteligente. No fim, talvez a postura do mestre não seja sobre ter um preço fixo, mas sobre saber quando usar a calculadora de retorno para defender seu valor e quando a flexibilidade é a jogada mais inteligente. A discussão de hoje certamente revela que definir o próprio valor é um desafio complexo, com camadas que vão da psicologia individual à dinâmica de mercado. De fato, a análise deste material nos oferece um mapa valioso para o território interno da confiança, mas nos lembra que a jornada do profissional acontece no mundo externo, um mundo que exige estratégia, análise e adaptação. A maestria está em navegar ambos os mundos com igual competência.